E hoje recebemos aqui em nossos estúdios Néstor Antônio Herédia Zaralli. Ele é professor da Faculdade de Ciências Agrárias. Seja muito bem-vindo, professor, ao canal Terra Viva. Eu agradeço muito o convite feito por vocês para participar deste programa. A gente vai falar um pouquinho de mandioquinha salsa, né, professor? De onde que vem? A mandioquinha salsa é uma espécie proveniente da parte interandina do Equador, Colômbia, Peru, e que tem se tentado levar para diferentes países, mas não se adaptou lá. E aqui no Brasil se adaptou muito bem, né? Aqui no Brasil, praticamente, hoje podemos dizer que é a maior região produtora de mandioquinha salsa. E onde que isso se concentra a maior produção aqui no Brasil? Atualmente a gente tem produções tanto em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e com a introdução de um novo cultivar, a Senador do Amaral, já se está começando a cultivar em Brasília, Goiás e até Mato Grosso do Sul. Então a produção está se expandindo pelo Brasil todo, né? A produção está se expandindo, mas ao mesmo tempo estamos tendo problemas de valorização da cultura, especialmente porque da planta somente 30%, que são as raízes comerciais, é utilizada para a comercialização. Os 70%, que seriam as raízes não comercializáveis, as coroas, o revento, que é a parte propagativa, e a própria folha, que inclusive é a parte mais proteica que tem a planta, que até é superior à quantidade de proteínas do milho. Essas partes são descartadas? Essas são descartadas, são jogadas no lixo. E qual seria a sugestão para aproveitar essas partes? Tem várias sugestões. Uma tanto para consumo humano, que seria a reutilização das raízes não comerciais, das coroas e até dos reventos, fazendo farinha para substituir parte do milho na confecção de pão caseiro, ou então usando isso e mais as folhas, que tem 13% de proteína, que nenhum milho tem, para utilização, por exemplo, na substituição de milho na ração de frangos. Seria uma boa sugestão. E esse seria um desafio, então, né, para aumentar a produção aqui no país? É um desafio para aumentar a produção e, inclusive, para incentivar os próprios agricultores atualmente que estão produzindo, que está começando a declinar essa produção. Sim, então tem que aumentar a produção e aumentar a demanda, aproveitando toda a parte da mandioquinha salsa. Exatamente, temos que tentar ensinar eles como reutilizar e, com isso, inclusive, os próprios custos da raiz de mandioquinha que pode cair. Porque atualmente no mercado, e dependendo da época de cultivo, muitas vezes você encontra por mais de 10 reais por quilo, quando poderia ser produzido, vendido mais barato. Com certeza, se a produção fosse um pouco maior. Agora, qual que é o clima ideal, adequado para a produção? O clima em si, para a mandioquinha salsa, tende a ser um pouco daquele clima subtropical para temperado. Ou seja, ela não tolera geadas, mas ela tolera temperatura relativamente um pouco baixa. Vamos dizer, mais ou menos entre 8 até 20 graus. Tá? E isso faz porque na região dela é cultivada normalmente entre 1.500 a 2.000 metros de altura. E aqui no Brasil nós podemos cultivar até a partir de 400 metros. Inclusive Mato Grosso do Sul tem 460 metros. E nos países próximos daqui da América do Sul também? Não deu certo a produção? Só a parte interandina, onde a gente porque sabe as condições climáticas não são favoráveis nos demais países. Por exemplo, no próprio Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem que ter cuidado na época de cultivo, porque como não tolera geadas, então ela não poderia ser cultivada entre junho, julho, agosto, que são durante o inverno, tá? Porque vai ter geada, então isso vai dificultar. Então lá praticamente se começa a cultivar a partir de agosto até outubro, para poder, e como demora nessas áreas, especialmente a mais consumida, que é a amarela e carandaí, demora em torno de 11, 12 meses, então aí eles vão conseguir. Tá? Mas hoje, com a Senador de Amaral e em outros locais, tipo Mato Grosso do Sul, nós com 7 meses já colhemos. E o que é preciso para começar o cultivo? Aliás, a produção, o custo de produção é alto? O custo de produção, como qualquer hortaliça, vamos dizer, um pouco alto. Vai depender do sistema de cultivo. Se ele é um cultivo convencional, onde se utiliza bastante adubos químicos,
aí acaba saindo caro. Inclusive tem um relato. O que é necessário e quais são os cuidados que precisa ter para o solo? Os cuidados praticamente dependem do sistema. É convencional e o orgânico. Tá. No orgânico, inclusive, acaba saindo mais barato. Sai mais barato o orgânico? É mais barato, porque praticamente o que encarece são os adubos químicos. Sim. E produtos químicos que são utilizados para algumas doenças que poderiam aparecer. Mas quase é uma cultura que quase não tem doenças. Às vezes aparece uma que outra praga que pode ser controlada tranquilamente com alguns produtos naturais. Tá, quais os cuidados, então, que o produtor deve ter? O cuidado dele é justamente ver o sistema que vai utilizar para tentar que não tenha resíduos, ou no caso, se for o sistema orgânico, por exemplo, não utilizar resíduos que possa ter minerais pesados, tipo o lixo, por exemplo, urbano. Tá. Tá. Eu não recomendaria. A gente sabe que está sendo feito o teste, mas aí é perigoso ter esse lixo urbano. Muitas vezes tem chumbo, esses metais pesados. Então, e como a gente consome a raiz, então existe aquele perigo de a gente consumir e fazer dano para o consumidor. Mas se não for isso, uma alternativa hoje, por exemplo, inclusive para ajudar aos avicultores, seria o uso de cama de frango, decomposta ou semi-decomposta, dependendo do tipo de solo que vai trabalhar. Então, existem muitas alternativas. Não, né? alternativa para o agricultor existe. É uma cultura que deveria ser incentivada, tá? Já digo, tanto para consumo ao natural, como para a utilização dela de outras formas. Inclusive lá na Cordilheira dos Andes, lá no Equador, a primeira comida mais dura que se dá para os meninos é a mandioquinha salsa. Tá? Aí faz o purê de mandioquinha, a primeira comida. Mas como é que a gente pode consumir? Você pode fazer purê, igual que batata, faz sopa, purê, pode fritar, inclusive, existem uns chips. A mandioquinha salsa parece um pouco com batata, né? Não, a mandioquinha salsa tem um parecido em si, justamente com a mandioca. As raízes, elas ficam 6, 7 raízes como aprofundadas, dando a forma da mandioca. Da mandioca. Por isso é chamada de mandioca. Agora é salsa, porque ele é da mesma família da salsinha, da cenoura. Então, o formato da parte foliar é da salsa. Mas ele tem diferentes denominações, dependendo da região do país, né? Tem, por exemplo, é chamado em Minas mesmo, dependendo da parte sul de Minas, é chamado de mandioquinha salsa. Mas na parte norte, da parte da zona da mata, ele é chamado de batata baroa. Tem outros lugares que é chamado batata fiusa. Até no Rio Grande do Sul é chamado até de cenoura branca. Tem vários nomes, né? Tem vários nomes porque tem vários cultivares também que às vezes incidem sobre isso. Qual que é o período, professor, do plantio até a colheita? Quanto tempo que demora? Bom, depende da região e depende do cultivar. Tá. Vamos dizer, em Minas Gerais, normalmente ele demora entre 11 a 12 meses e até 13 meses. Tá. Lá em Mato Grosso do Sul, nós colhemos entre 7 a 9 meses máximo, quando cultivamos a amarela de Carandaí, que é a melhor mandioquinha, inclusive aquela mais saborosa, mais cheirosa, a cor dela é amarelinha. Ou então, atualmente, que tem se selecionado a senador do Amaral, já se cita que ela pode produzir até com 6 meses. Toda a produção é consumida aqui? Falta. A produção que tem, a produtividade, a produção que tem no mercado aqui nacional é pouca coisa em relação às necessidades do mercado. Então, temos um mercado bom para ela, temos umas condições de cultivo bons, só estamos precisando incentivar, ensinar eles a cultivar e a reutilizar os resíduos deles. Tá, e esse workshop incentiva justamente isso? Em parte, sim, mas esse workshop de plantas medicinais é porque também hoje já temos aquele processo de sustentabilidade e de reutilização de produtos, digamos, não químicos para a saúde, o tratamento de problemas de saúde da gente. A mandioquinha é por exemplo, uma das hortaliças que a gente utiliza
quando uma pessoa está saindo de um processo grave, às vezes de doença, ou então para poder comer. Então faz parte disso. Também. E esse workshop a gente faz lá em Mato Grosso do Sul. Tá, vai acontecer em Dourados, é isso? Em Dourados, Mato Grosso do Sul. Dia 5 a 7 de junho. Como é que o produtor que está lá em casa, que se interessou, faz para poder participar? É só ele ou entrar no site da universidade, pode entrar lá, ou então ir lá nos dias lá e fazer a inscrição, inclusive vão ter, além de palestras, tem umas oficinas onde são ensinadas, às vezes até preparar determinados produtos. Então, palestras, exposições, mini cursos, o produtor vai poder encontrar tudo por lá. Pode ir tranquilo, vai lá e aparece. E a inscrição é gratuita ou não? Não, a inscrição que eu lembro está sendo cobrado R$20. R$20, mas só que isso implica... que pode ser pago na hora. Pode ser pago na hora. E isso implica em todo o processo, digamos, de oficina, tudo para eles. Perfeito. Então, quem se interessou pode entrar em contato aí por e-mail ou por telefone ou simplesmente comparecer ao local. Professor, muito obrigada pela participação e pelas informações. Não, eu agradeço muito, nós estamos à disposição de vocês quando for possível. Obrigada por aceitar o nosso convite e volte sempre. Tenha um ótimo dia, viu?